pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 a 27. Dando sequência à série de mensagens neste Evangelho, Eu Sou. João 11, 25 a 27. Nós leremos outras passagens, peço que você mantenha sua Bíblia aberta, mas a princípio será esta passagem. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No contexto desta passagem, nós temos uma família passando pelo vale da sombra da morte. Marta, Maria, Lázaro estão lutando com as consequências de uma enfermidade fatal. O seu irmão Lázaro ficou doente e esta doença o levou à morte. As irmãs estão de luto. O sofrimento vivenciado nos constrange a colocar o nosso sistema de fé em prática. Nos momentos mais difíceis, de dores crônicas, de morte, de escassez, circunstâncias que colocam o nosso sistema de fé à prova. Aquilo que conhecemos acerca de Deus, aquilo que cremos acerca de Deus e a sua palavra, e aquilo que de fato o nosso coração sente, experimentou. O propósito desta manhã, da mensagem desta manhã, é confortá-los com a promessa da ressurreição do corpo. Um dia de tomarmos a ceia do Senhor. Mas também o segundo propósito é apresentar Jesus a você, de modo que você o confesse como seu Salvador pessoal. Assim como Marta, creia que Jesus é o Cristo, o Salvador. O objetivo é confortá-los com a promessa da ressurreição. As irmãs de Lázaro estão, como eu disse a vocês, experimentando o começo do luto. Completa-se 4 dias da morte do seu irmão. Capítulo 11, verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. A tristeza e a dor podem ser comparadas a uma espada que rasga a alma e traduz-se em lágrimas. A dor da separação de alguém que você ama. E a lágrima é a tradução desta dor. Lágrimas das irmãs, Marta e Maria. Lágrimas dos seus amigos e lágrimas de Jesus. O menor versículo da Bíblia, capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Nós temos um Senhor que não somente é a nossa semelhança, mas que, sendo Deus, experimentou exatamente todos os nossos sentimentos. Deus experimentou dor. Deus experimentou dor e luto. E a expressão disto foi Jesus chorar. Chorar como nós também choramos. Este é o ambiente emocional dessa passagem. O luto é um tempo particular e um modo que cada pessoa reorganiza sua vida, adequando-se
a ausência da pessoa querida. É um dos passos para, com esforço e fé, retomar a vida carregando o fardo da saudade. Nós sabemos e vivimos isto recentemente. Percebemos então que Marta e Maria recebem uma companhia. A ausência de Lázaro, a dor, se tornam companheiras temporárias dessa família. Contudo, irmãos, mesmo diante de potentes solavancos causados pela demora de Jesus, agravados pela morte do seu irmão, a fé de Marta e Maria, na certeza da ressurreição do corpo, permaneceu intacta. Veja só os versículos 21 a 24. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Elas haviam chamado Jesus para curar Lázaro. Jesus demorou 4 dias. Mas veja só que apesar da dor, do luto agravados, Marta continua segura e certa da certeza da ressurreição do corpo. Mas também sei, versículo 22, que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E a sua convicção fica ainda mais declarada no versículo 21. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Primeira, nesse contexto de dor, sofrimento, de dúvida a respeito da demora de Jesus em atender os pedidos, nós trazemos a primeira aplicação. A vontade de Deus Pai orienta todos os eventos da nossa vida. A morte de Lázaro era para glorificar a Deus. Capítulo 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A enfermidade, a morte, a ressurreição estão sob o controle providencial de Deus. Ainda que a gente não consiga responder corretamente. Os discípulos, quando souberam que Jesus voltaria para Betânia, murmuraram, dizendo: nós vamos para lá para morrermos? Acabamos de sair. Marta e Maria reclamavam do atraso fatal. Ainda que Jesus tinha dito: esta morte é para a glória de Deus, ninguém tinha entendido. No momento de tribulação, nos entristecemos. Ficamos confusos. Sentimos que tudo está desorganizado e fora do nosso controle. Exatamente como os discípulos, exatamente como Marta e Maria. Elas esqueceram de que aquele sofrimento era para a glória de Deus. Então, queridos, com base na promessa, isto é para a glória de Deus.
nós podemos suportar com esperança. E nesse contexto que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. O significado que está aqui no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O significado é: sem mim, a vida que vocês desejam não existiria. A vida é criação minha. A vida é minha serva. Ela obedece ao meu comando. Vida e morte estão sob o meu governo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu sou a ressurreição e a vida significa tudo o que você mais deseja. Eu sou o dono. O autor, o criador, o mantenedor da vida. E João inaugura este evangelho, faz a introdução desse evangelho dessa maneira. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era a luz dos homens. E tudo foi feito por meio dele. E a vida estava nele. Então, este é um dos focos deste evangelho. Desde a introdução até o final, a vida está em Cristo. E sem ele, não há. Sem ele não há ressurreição. Ele é o Deus encarnado. E aqui eu trago uma primeira aplicação neste ponto. Eu sou a ressurreição e a vida. A aplicação é esta: quem crer em Jesus, ainda que morra, viverá. A ressurreição é a boa notícia a toda a raça humana que está morta em seus delitos e pecados. Este é o estado dos homens, mortos em seus delitos e pecados. Mas o que o Senhor está dizendo é que tem poder para ressuscitar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Nós lemos na liturgia a visão de Ezequiel. E a promessa feita por Deus. Esta é a situação do homem. Esta é a sua situação, pecador, morto em delito e pecado. Você profana o nome de Deus todos os dias. E assim estava Judá no exílio, profanando o nome do Senhor, quando ele promete: eu aspergirei água pura sobre vós, ficarei purificados, e todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirareis o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Este é o estado do homem. Este é seu estado, morto em delito e pecado, caminhando para a condenação. Um verdadeiro vale de ossos secos. Um verdadeiro vale de ossos secos. E que nós lemos, versículo capítulo 37, diz assim, 11 e 12. Então me disse: filho do homem, estes ossos são da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Esta visão deu esperança imediata
aos exilados que desejavam ser restaurados à sua terra. Aqueles que estavam entregues ao pecado, Deus diz: eu vos purificarei. Aqueles que estão desanimados, eu vos vivificarei. Sem vida, mas Jesus tem poder para ressuscitá-lo. E esta manhã é um dia propício. Eu tenho um colega de trabalho que já foi presbítero, que acabou tornando-se apostando da fé. E um dia encontrei com ele e liguei para o ex-pastor dele. Falei: olha, eu estou trabalhando com tal pessoa. E o pastor disse assim: que Deus te dê boca para profetizar sobre esse vale de ossos secos. Aquilo me chocou. Mas a experiência que eu tenho vivido, ele ainda é um vale de ossos secos. E você também deve ser um. Mas para que esta condição de vale de ossos secos seja revertida, você deve crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus quem pode ressuscitar-nos e dar-nos a vida eterna. Nós todos passaremos pela morte se Jesus não vier. E hoje pode ser o seu dia. Stefano perguntou vindo para cá: por que a gente vai demorar para ir para o céu? Falei: não sei, filho. Se o papai morrer hoje, estarei no céu hoje. Mas a vinda de Jesus parece ser demorada mesmo. Mas pode ser que hoje você tenha um encontro com Deus diante da sua justiça. Mas o fato é que Jesus, como lemos, ressuscitou dentre os mortos. E por ressuscitar dentre os mortos nos dá esperança de vida. Esperança para a ressurreição. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus já havia ensinado sobre isso. A mulher sedenta. Ela estava indo todos os dias ao meio-dia se escondendo. Sua família totalmente destruída. Ela estigmatizada pelo povo, má fama. E Jesus diz para ela: quem beber desta água voltará a ter sede. Quem beber, porém, da água que eu lhe der, jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ensinou às mulheres, Jesus ensinou aos seus discípulos, a multidão, de que Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que pela fé entrar em comunhão com Jesus tem a vida eterna e a ressurreição. Abra sua Bíblia em João 6. João 6, 54, 53, 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aquele que está em comunhão com Cristo
E quando daqui a pouco tomarmos a ceia, aqueles que estão autorizados, reconhecidos como discípulos de Cristo pela igreja, tomarem a ceia, terão comunhão com Ele. Não só no Espírito, mas através desses elementos. E aqui, irmãos, aqueles que estão em comunhão com Cristo recebem vida eterna. É uma experiência pessoal com Jesus ressuscitado. E essa experiência é central para a nossa vida. Eu me lembro bem a diferença da minha fé quando eu me apropriei da ressurreição de Cristo. Apropriar-se da ressurreição de Cristo, essa experiência é fundamental. Os discípulos comeram com Jesus depois dele ter ressuscitado. Paulo foi convertido dos seus pecados e renovado a partir do encontro com o ressuscitado. Como acontece essa experiência da ressurreição na minha própria vida? É algo que Deus dá. Em determinado momento, o contato com Jesus ressuscitado, essa experiência pessoal e profunda de que você sabe que Cristo está vivo e de que você vive com Ele, é fundamental à nossa fé. Você já está unido a Cristo? Se você não está unido a Cristo, você também ressuscitará. Você também vai ressuscitar. Mas ressuscitará para condenação eterna. Então a doutrina da ressurreição bíblica ensina que todos ressuscitarão. O mar dará os seus mortos, todos comparecerão diante de Deus, todos ressuscitarão, mas alguns para a vida eterna, os que estão em Cristo, e outros para a morte eterna, os que rejeitaram Cristo. Mas a experiência com Cristo ressuscitado, os discípulos tiveram. Comeram com ele. O Tomé tocou nas mãos, no lado. E aí ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ao que respondeu Jesus: Bem-aventurados os que não viram e creram. E qual foi a profissão de fé de Marta? Versículo 27. Capítulo 11, verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Salvador enviado, Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Aqueles que conhecem a história, ou que não conhecem a história, eu vou dar o spoiler. Jesus se dirige ao túmulo de Lázaro e, pelo poder da sua palavra, diz: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu, ressuscitado. Aqui, queridos irmãos, nós temos a incredulidade profunda por parte de algumas pessoas. João estruturou esse evangelho no começo com 7 sinais. O último sinal, qual é? A ressurreição de Lázaro. Por que 7? Que é o número da perfeição para os judeus.
E por que ele termina com a ressurreição? Porque é o maior sinal de todos eles que ele tinha feito nesse livro. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui nós temos o maior sinal de todos, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Lázaro ainda não era a ressurreição que nos aguarda, mas ela prefigurava a ressurreição de Jesus Cristo. Marta respondeu com fé: eu tenho crido que o Senhor é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que veio para tirar os pecados, para pagar a dívida de Adão em meu lugar. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus, ou seja, que tem os mesmos atributos. Creio. E você crê? De todo o seu coração? Você já teve essa experiência com o ressuscitado? Encontrou-se com ele em algum lugar? Não é uma visão como Paulo teve. É pela palavra. Ele está vivo. E diz: se você crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Se você crê em mim, você não morrerá eternamente. Você crê isto? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver. Fé é crer. Às vezes, crer contra a aparência. Marta e Maria acreditavam na ressurreição no último dia, mas jamais imaginavam que seu irmão estaria vivo. É contranatural, não é natural. Os discípulos não conseguiam imaginar que ir para Betânia seria uma coisa boa. Fé é crer contra a aparência, às vezes é crer contra os sentidos. É irracional, porque ninguém levantou dentre os mortos. Os relatos que nós temos é da Bíblia. Então Jesus, fazendo essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, está indo nas profundezas do coração de Marta, dizendo: você acredita que eu sou o Salvador, Marta? Não dá para mentir para Jesus. Você consegue mentir na profissão de fé, não é o ideal, mas pode ser que você esconda, tenha dúvidas. E a gente nunca vai saber. Mas Jesus está perguntando para você: você crê que eu sou o seu Salvador? E não adianta mentir para ele. E se ele não é o teu Salvador, você ainda ressuscitará, mas para a condenação. Mas Marta confessa sem vacilar: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Mesmo diante do luto, da dor, da confusão, havia esperança inabalável. Lázaro ainda não tinha sido ressuscitado. Ela creu na palavra. Ela creu na promessa. Ela não creu no que viu. Ela creu no que não viu. Mesmo diante do luto, havia esperança que move o coração dessa serva, firmada na palavra, firmada na promessa, e agora ela verá um milagre. Um milagre. Eles verão a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Verão o Cristo que foi crucificado, vivo, comendo com eles
estando com eles por 40 dias. Mas ele ressuscitou e é exaltado para sempre. É o que nós cantaremos agora. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Mas a morte não pôde parar. Ressuscitado, glorificado e exaltado. Você crê nisso? Todo aquele que crê tem a ressurreição e a vida eterna. Aproprie-se disso nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. O verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim, a vida se